Caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa 16ª aula do curso de Direito Processual Civil. Eu sou o professor Lucas Vasco Ribeiro Alves e vou dar continuidade ao nosso curso por meio da aula de hoje. Sem mais delongas, então, vamos começar com a aula de hoje. Meios alternativos de resolução de conflito, famosos MARCs. O MARC, os MARCs, que são meios alternativos de resolução de conflitos, são métodos consensuais de solução de disputas que buscam resolver litígios de forma mais rápida, econômica e menos adversarial do que os métodos tradicionais do sistema judiciário. No Brasil, a utilização dos MARCs vem crescendo significativamente, sendo incentivada pela legislação e reconhecida como uma fonte eficaz de promoção da justiça e da pacificação social. Vamos discorrer detalhadamente sobre os meios alternativos de resolução de conflito no sistema jurídico brasileiro. Começando aqui então pela fundamentação legal. Os MARCs estão fundamentados nos seguintes dispositivos legais. Constituição Federal de 1988, artigo 5, 35º parágrafo. Assegura o acesso à justiça e o poder judiciário à tutela jurisdicional, garantindo que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Código de Processo Civil, artigos 165 a 175, regulamenta os meios consensuais de resolução de conflitos, como a mediação, a conciliação e a arbitragem, estabelecendo as normas e os princípios aplicáveis à sua utilização no sistema judicial brasileiro. Lei da Mediação, Lei nº 13.140 de 2015, dispõe sobre a mediação como meio de solução de controvérsias entre particulares e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. Lei de Arbitragem, Lei nº 9.307 de 1996, regulamenta a arbitragem como forma de solução de controvérsias relativas a direitos patrimoniais disponíveis, permitindo que as partes escolham árbitros privados para resolver seus conflitos. Modalidades de meios alternativos de resolução de conflito. Os principais MARCs utilizados no Brasil são mediação, que é um processo voluntário em que um terceiro imparcial, um mediador, auxilia as partes na comunicação e na negociação para que cheguem a um acordo consensual para a solução do conflito. A mediação pode ser judicial ou extrajudicial, conforme o contexto em que é utilizada. Conciliação consiste na tentativa de solução consensual do conflito por meio da intervenção de um terceiro imparcial, o conciliador, que atua sugerindo possíveis acordos e facilitando a comunicação entre as partes para que alcancem um consenso. Arbitragem é um método privado de resolução de disputas em que as partes envolvidas escolhem um árbitro privado ou um tribunal arbitral para decidir o litígio, tendo sua decisão o mesmo efeito de uma sentença judicial, sendo vinculante e irrecorrível. Negociação é o processo de comunicação entre as partes envolvidas no conflito, com o objetivo de alcançar um acordo por meio da negociação direta, sem a intervenção de terceiros. Princípios dos meios alternativos de resolução de conflitos. Os princípios que norteiam as MARCs são a autonomia da vontade. As partes têm liberdade para buscar a solução consensual do conflito, escolhendo o método mais adequado e definindo os termos do acordo. Confidencialidade. As informações e as comunicações realizadas durante o processo de MARCs são sigilosas e não podem ser divulgadas a terceiros sem o consentimento das partes. Imparcialidade e neutralidade. O mediador, conciliador ou árbitro deve atuar de forma imparcial e neutra, sem favorecer qualquer das partes envolvidas no conflito. Informalidade. Os MARCs são processos menos formais e burocráticos do que o sistema judicial tradicional, permitindo uma abordagem mais flexível e adaptada às necessidades das partes. Economia processual. Os MARCs são mecanismos mais rápidos e econômicos para a resolução de conflitos, contribuindo para a celeridade e a eficiência na entrega de justiça. Vantagens dos meios alternativos de resolução de conflitos. Agilidade. Os MARCs oferecem uma solução mais rápida para os conflitos, evitando a morosidade do sistema judicial tradicional. Economia.
a utilização dos marcos pode resultar em uma significativa economia de custos para as partes envolvidas, reduzindo as despesas com honorários advocatícios e custos processuais. Preservação dos relacionamentos. Os marcos promovem a comunicação e a colaboração entre as partes, possibilitando a preservação dos relacionamentos interpessoais e empresariais. Flexibilidade. Os marcos oferecem uma abordagem flexível e adaptada às necessidades das partes, permitindo a personalização do processo de resolução de conflitos de acordo com as particularidades de cada situação. Os meios alternativos de resolução de conflitos representam uma importante evolução no sistema jurídico brasileiro, oferecendo métodos consensuais e eficazes para a resolução de disputas, que contribuem para a promoção da justiça, a pacificação social e a celeridade na solução de conflitos. A utilização dos marcos é incentivada pela legislação e reconhecida como uma alternativa viável e complementar no sistema judicial tradicional, proporcionando às partes envolvidas uma maior autonomia, economia e flexibilidade na busca pela solução de seus conflitos. Assim, o estudo e a implementação dos meios alternativos de resolução de conflitos são fundamentais para uma prática moderna, uma prática jurídica moderna, eficiente e alinhada com os princípios de acesso à justiça, enquanto equidade e sustentabilidade no sistema brasileiro. Enquanto trazem, no caso, equidade e sustentabilidade no sistema jurídico brasileiro. Arbitragem. A arbitragem é um método privado de resolução de disputas em que as partes envolvidas escolhem um árbitro ou um tribunal arbitral para decidir um litígio, em vez de recorrer ao sistema judicial tradicional. No Brasil, a arbitragem é regulamentada pela Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, conhecida como Lei de Arbitragem, que estabelece as normas e os princípios aplicáveis à arbitragem e reconhece a validade e a eficácia das decisões arbitrais. Vamos discorrer detalhadamente sobre a arbitragem no contexto jurídico brasileiro. Fundamentos legais. A arbitragem está fundamentada na seguinte legislação: Lei de Arbitragem, Lei nº 9.307, de 1996. Regulamenta a arbitragem como forma de solução de controvérsias relativas a direitos patrimoniais disponíveis, permitindo que as partes envolvidas escolham árbitros privados para resolver seus conflitos, sendo a decisão arbitral vinculante, irreconhecível e de cumprimento obrigatório. Princípios da arbitragem. Os princípios que norteiam a arbitragem são a autonomia da vontade. As partes têm liberdade para escolher a arbitragem como método de resolução de disputas, bem como definir as regras procedimentais, a escolha do árbitro, o idioma e o local da arbitragem. Confidencialidade. As informações e as comunicações realizadas durante o processo arbitral são sigilosas e não podem ser divulgadas a terceiros sem o consentimento das partes. Imparcialidade e neutralidade. O árbitro deve atuar de forma imparcial e neutra, sem favorecer qualquer das partes envolvidas no conflito. Competência. O árbitro tem a competência para decidir sobre sua própria jurisdição, podendo analisar e decidir questões preliminares, como a existência, validade e extensão do acordo de arbitragem. Procedimento da arbitragem. O procedimento da arbitragem segue as seguintes etapas. Acordo de arbitragem. As partes envolvidas firmam um acordo de arbitragem por meio do qual se comprometem a resolver eventuais disputas por meio da arbitragem, podendo ser inserido em um contrato ou em um compromisso arbitral. Escolha dos árbitros. As partes escolhem os árbitros privados que irão compor o tribunal arbitral, podendo ser uma única pessoa ou um colegiado de árbitros, conforme disputado no acordo de arbitragem. Desenvolvimento do processo. O processo arbitral é conduzido conforme as regras procedimentais estabelecidas pelas partes ou pelas instituições arbitrais, incluindo a apresentação das alegações, a produção de provas e a prolação da sentença arbitral. Sentença arbitral. O árbitro ou tribunal arbitral profere uma sentença arbitral, que é a decisão final do litígio, sendo vinculante, irreconhecível e de cumprimento obrigatório pelas partes. Homologação judicial. A sentença arbitral pode ser submetida
a homologação judicial, para que tenha uma eficácia de título executivo judicial, conferindo-lhe o mesmo efeito de uma decisão judicial transitada em julgado. Vantagens da arbitragem. Especialização. A arbitragem permite a escolha de árbitros especializados em determinadas áreas do direito ou em questões técnicas específicas, proporcionando uma análise mais técnica e qualificada do litígio. Rapidez. A arbitragem é geralmente mais rápida do que o processo judicial, devido à sua flexibilidade procedimental e à possibilidade de evitar a morosidade do sistema judicial tradicional. Confidencialidade. A arbitragem oferece sigilo e confidencialidade às partes envolvidas, permitindo a preservação de informações sensíveis e estratégicas das empresas e dos indivíduos. Flexibilidade. A arbitragem oferece uma maior flexibilidade procedimental, permitindo que as partes personalizem o processo arbitral de acordo com as suas necessidades e interesses, respeitando os princípios de autonomia, de vontade e de confidencialidade. A arbitragem é um mecanismo eficaz e moderno da resolução de disputas no Brasil, oferecendo às partes envolvidas uma alternativa viável e complementar ao sistema judicial tradicional, que é reconhecida pela sua rapidez, especialização, confidencialidade e flexibilidade. A lei de arbitragem proporciona um ambiente propício para o desenvolvimento da arbitragem no país, incentivando a utilização desse método consensual de solução de conflitos e contribuindo para a promoção da justiça, a celeridade na resolução de litígios e a segurança jurídica nas relações comerciais e empresariais. Assim, o estudo e a implementação da arbitragem são fundamentais para uma prática jurídica moderna, eficiente e alinhada com os princípios de acesso à justiça, equidade e sustentabilidade no sistema jurídico brasileiro. Mediação e conciliação. A mediação e a conciliação são métodos consensuais de resolução de conflitos que buscam a solução amigável de disputas através de intervenção de um terceiro imparcial, o mediador ou conciliador, que auxilia as partes envolvidas na comunicação e na negociação para que cheguem a um acordo mutuamente satisfatório. No Brasil, a mediação e a conciliação são regulamentadas pela Lei nº 13.140 de 2015. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. 40 de 2015, conhecida como Lei de Mediação e pelo Código de Processo Civil de 2015, que estabelecem as normas e os princípios aplicáveis à utilização desses métodos no sistema judicial brasileiro. Começando aqui com os detalhes sobre mediação e conciliação, a gente pega aqui de cara logo o famoso fundamento legal que a gente pega em todas as aulas, que são as fundamentações legais, tá certo? Os fundamentos legais da mediação e da conciliação são Lei de Mediação, como vimos, Lei nº 13.140 de 2015, que regulamenta a mediação como meio de solução de controvérsias entre particulares e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. Código de Processo Civil, artigos 165 a 175, estabelece as normas e os princípios aplicáveis à mediação e à conciliação, incentivando a utilização desses métodos conceituais de resolução de conflitos. Princípios da mediação e da conciliação.
Os princípios que norteiam a mediação e a conciliação são a autonomia da vontade, onde diz que as partes têm liberdade para buscar a solução consensual do conflito, definindo os termos de acordo e escolhendo o método mais adequado para a resolução da disputa. Confidencialidade. As informações e as comunicações realizadas durante o processo da mediação e conciliação são sigilosas e não podem ser divulgadas a terceiros sem consentimento das partes. Imparcialidade e neutralidade. O mediador ou conciliador deve atuar de forma imparcial e neutra, facilitando a comunicação entre as partes e promovendo um ambiente colaborativo para a negociação. Voluntariedade. A participação na mediação e na conciliação é voluntária, sendo as partes livres para iniciar, continuar ou encerrar o processo a qualquer momento, sem qualquer forma de coação ou pressão. Procedimento da mediação e da conciliação. O procedimento da mediação e da conciliação segue as seguintes etapas. Sessão inicial. O mediador ou conciliador realiza uma sessão inicial para esclarecer as partes sobre o procedimento da mediação ou da conciliação, os princípios que norteiam o processo e os benefícios da solução consensual do conflito. Identificação das questões. As partes identificam e apresentam as questões e interesses em disputa, expressando suas necessidades, preocupações e expectativas em relação à resolução do conflito. Negociação e comunicação. O mediador ou conciliador facilita a comunicação entre as partes, auxiliando-as na identificação de interesses comuns, na exploração de opções de acordo e na negociação de soluções mutuamente satisfatórias. Celebração do acordo. As partes chegam a um acordo consensual para a resolução do conflito, que é formalizado por escrito e assinado pelas partes e pelo mediador ou conciliador, tornando-se um título executivo extrajudicial. Encerramento do processo. O processo de mediação ou conciliação é encerrado após a celebração do acordo, que é homologado pelo mediador ou conciliador, e as partes se comprometem a cumprir os termos acordados. Vantagens na mediação da conciliação. Rapidez. A mediação e a conciliação são geralmente mais rápidas do que o processo judicial, devido à sua simplicidade procedimental e a possibilidade de as partes alcançarem uma solução consensual de forma mais ágil. Economia. A utilização de mediação e da conciliação pode resultar em uma significativa economia de custos para as partes envolvidas, reduzindo as despesas como honorários advocatícios e custos processuais. Preservação dos relacionamentos. A mediação e a conciliação promovem a comunicação e a colaboração entre as partes, possibilitando a preservação dos relacionamentos interpessoais e empresariais. Flexibilidade e personalização. A mediação e a conciliação oferecem uma abordagem flexível e adaptada às necessidades das partes, permitindo a personalização do processo de resolução de conflitos de acordo com as particularidades de cada situação. A mediação e a conciliação apresentam uma importante evolução no sistema jurídico brasileiro, oferecendo métodos consensuais e eficazes para a resolução de disputas, que contribuem para a promoção da justiça, a pacificação social e a celeridade na solução de conflitos. A utilização da mediação e da conciliação é incentivada pela legislação e reconhecida como uma alternativa viável e complementar ao sistema judicial tradicional, proporcionando às partes envolvidas uma maior autonomia, economia e flexibilidade na busca pela solução de seus conflitos. Assim, o estudo e a implementação da mediação e da conciliação são fundamentais para uma prática jurídica moderna, eficiente e alinhada com os princípios de acesso à justiça, equidade e sustentabilidade no sistema jurídico brasileiro. Negociação. A negociação é um processo pelo qual as partes envolvidas em um conflito ou disputa buscam chegar a um acordo mutuamente aceitável através da comunicação, da argumentação e da concessão recíproca de interesses, visando resolver questões de interesse comum ou divergente. No contexto jurídico brasileiro, a negociação é uma ferramenta essencial para a resolução de conflitos, sendo utilizada em diversas áreas do direito, como o civil,
o empresarial, o trabalhista e o penal, entre outros. Fundamentos e princípios da negociação. Os fundamentos e os princípios que norteiam a negociação são a autonomia da vontade. As partes têm liberdade para negociar e definir os termos do acordo, respeitando os princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual. Boa-fé. As partes devem agir com honestidade, sinceridade e lealdade durante o processo de negociação, evitando qualquer forma de manipulação, fraude ou coação. Comunicação efetiva. A comunicação clara, objetiva e transparente entre as partes é fundamental para o entendimento mútuo e a construção de um acordo consensual. Concessão recíproca. A disposição das partes em ceder em alguns pontos e buscar soluções criativas e inovadoras para a resolução do conflito é essencial para o sucesso da negociação. Confidencialidade. As informações e as comunicações realizadas durante o processo de negociação são sigilosas e não podem ser divulgadas a terceiros sem consentimento das partes. Etapas da negociação. A negociação pode ser dividida em diversas etapas, que incluem preparação. Nesta fase, as partes realizam um planejamento estratégico da negociação, identificando seus interesses, necessidades, objetivos e limites, bem como as alternativas e as propostas disponíveis para a resolução do conflito. Abertura. As partes iniciam o diálogo, apresentando suas posições, preocupações e expectativas em relação à negociação, estabelecendo um ambiente colaborativo e respeitoso para a comunicação e a argumentação. Exploração. As partes discutem e exploram as questões em disputa, buscando entender os interesses subjacentes e as motivações de cada parte, identificando pontos de convergência e divergência para a construção de soluções consensuais. Negociação. As partes negociam os termos e as condições do acordo, apresentando propostas, contrapropostas e realizando concessões recíprocas para alcançar um consenso mútuo e satisfatório. Fechamento. As partes finalizam a negociação, revisando e formalizando o acordo alcançado, que é documentado por escrito e é assinado pelas partes, estabelecendo os compromissos, as responsabilidades e os prazos acordados. Vantagens da negociação: rapidez e eficiência. A negociação é geralmente mais rápida e menos custosa do que o processo judicial, sendo permitido a resolução ágil e eficaz de conflitos de forma amigável e colaborativa. Preservação dos relacionamentos. A negociação promove a comunicação e a colaboração entre as partes, possibilitando a preservação dos relacionamentos interpessoais e empresariais, evitando desgastes e litígios prolongados. Flexibilidade e adaptabilidade. A negociação oferece uma abordagem flexível e personalizada para a resolução de conflitos, permitindo que as partes ajustem e adaptem o processo de negociação de acordo com as suas necessidades e interesses específicos. Empoderamento e autonomia. A negociação permite que as partes exerçam seu poder de decisão e a autonomia na busca de soluções consensuais, fortalecendo a capacidade de resolução de conflitos e a construção de acordos duradouros. A negociação é uma habilidade fundamental no âmbito jurídico brasileiro, sendo uma alternativa eficaz e complementar ao sistema judicial tradicional para a resolução de conflitos. Através da negociação, as partes envolvidas podem alcançar soluções consensuais, rápidas e personalizadas, que promovem a justiça, a pacificação social e a celeridade na resolução de litígios. A utilização da negociação é incentivada pela legislação e reconhecida como uma ferramenta valiosa para a promoção do diálogo, da colaboração e da harmonia das relações interpessoais e empresariais, contribuindo para uma prática jurídica moderna, eficiente e alinhada com os princípios de acesso à justiça, equidade e sustentabilidade no sistema jurídico brasileiro. Caro aluno, esse é o conteúdo que eu reservei para a aula de hoje. Peço que se atente a essas instruções que aparecem nesse slide para vocês. Vejo vocês na próxima aula. Forte abraço, meu aluno. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil.
Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve.